Sexta-feira aqui em Maceió. Bem, Marcos, e agora então a gente vem com aquele momento de entrevista aqui no Boletim Gazeta. Os deputados estaduais de Alagoas, eles aprovaram na última terça-feira o projeto de lei que impõe sanções administrativas a usuários de drogas ilícitas flagrados em logradouros públicos no estado. Assim, usuários de maconha e outras substâncias poderão ser multados seguindo as unidades padrão fiscal do estado de Alagoas, em 5 ou 10, dependendo do local de atuação. Esse texto ele foi elaborado após uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que pessoas flagradas com 40 gramas de maconha não podem ser consideradas traficantes, mas sim consumidoras. E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o advogado criminalista Leonardo de Moraes para entender um pouco melhor, do ponto de vista do direito criminal. Leonardo, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Boletim Gazeta de hoje. Bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, Marcos. Bom dia. É um prazer. Vamos lá, para a gente conseguir entender, do que é que se diz esse projeto de lei. Bom, primeiro, a gente tem que explicar o conteúdo da decisão feita pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Há muito tempo no Brasil havia uma discussão entre um critério objetivo, seguro, importante, para diferenciar quem é o traficante e quem é o usuário. Muitas vezes ficava baseado no tirocínio policial, no aspecto subjetivo de cada membro do Ministério Público, de cada jogador. Então, significa que casos iguais poderiam ter, de acordo com o delegado ou de acordo com o juiz, soluções completamente distintas. Isso já é uma injustiça muito grande, e uma violação à isonomia, à igualdade entre as pessoas. Então, o Supremo Tribunal Federal, para dar um avanço na diferenciação entre traficante e usuário, ele fixou, por meio de um recurso extraordinário, de que quem estiver portando maconha, é a única substância maconha, até 40 gramas ou até 6 plantas fêmeas, será considerado como usuário. Acima disso, existe uma presunção de que ele é um traficante. Então, quem portar 40 gramas, até 40 gramas de maconha, será usuário. Mais do que isso, poderá ser traficante. E até 6 plantas fêmeas, como eu disse. Mas não é uma matemática objetiva. Tudo vai depender do caso concreto. É possível que alguém esteja portando 30 gramas de maconha e seja considerado como traficante. Depende das circunstâncias do caso concreto, se alguém levou balança de precisão, a forma como ele vai acondicionar os valores que ele receber eventualmente, se for tráfico de drogas, se ele está armado na droga em trouxinhas, o passado criminoso da pessoa, enfim, Sim. Tem que observar o caso concreto. Mas, objetivamente, o Supremo Tribunal Federal deu um passo avante para dizer que quem portar até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, presume-se que ele seja usuário. E o Supremo falou nessa decisão: tal prática para maconha será considerada como uma infração administrativa. Daí veio o projeto de lei aqui do Estado de Alagoas, que foi aprovado nessa semana, para estabelecer uma multa para a pessoa que efetivamente porta. Ou seja, essa decisão da Assembleia Legislativa ela é compatível com a determinação do Supremo Tribunal Federal. E ele amplia também para outras drogas, E faz uma definição de logradouros públicos, tem agravantes se for próximo a locais que tratem dependentes químicos ou também hospitais, até mesmo escolas, de um modo geral. Minha dúvida é o seguinte, Leonardo, é claro que a gente está tratando de um tema administrativo, mas uma matéria de, obviamente, de ordem civil, mas também com característica penal, já que a gente está falando de droga. O Estado, os estados, as unidades da federação, têm autonomia, por meio de seus parlamentos, de debaterem esse assunto ou ainda há uma dúvida jurídica em relação a isso? Marcos, tem sim autonomia para isso. Perceba uma coisa, a decisão do Supremo, ela deu um avanço na diferenciação entre usuário e traficante para a maconha. O ato feito pela Assembleia Legislativa aqui em Alagoas, ele amplia para qualquer tipo de droga. Ou seja, quem estiver, por exemplo, usando drogas em local público, dos mais variados locais, seja em pontes, em calçadas, em locais recreativos, em escolas, estabelecimentos hospitalares, todos esses poderão ser multados. Então, o Estado disse que para qualquer pessoa, para qualquer droga que venha a portá-la, usá-la, guardar, trazer consigo em local público, leia-se, qualquer lugar de acesso às pessoas, ele poderá receber uma multa por conta dessa infração administrativa praticada. Ou seja, a ampliação da decisão do ato normativo pela Assembleia Legislativa, ele alcança qualquer tipo de droga, não necessariamente a maconha. Para o Supremo foi somente a maconha, mas para o Estado de Alagoas
há uma infração administrativa para quem usa droga, qualquer droga, em qualquer local público. E, Leonardo, né, essa multa, que aí, porventura, né, é um projeto de lei, mas caso ele realmente venha a ser implantado, paguei a multa, eu fico com algum antecedente, eu fico com algum histórico? Isso é importante, né? Vamos lá, primeira coisa, a multa deve ser objeto de uma notificação feita pela autoridade, que pode ser o guarda municipal, pode ser o policial militar, até mesmo o policial civil ou alguém identificado para tanto, feito pelo Estado ou pelo município. Então, se alguém estiver em local público usando a droga, por exemplo, ele pode receber a notificação por ser infração administrativa, ele vai ter a obrigação de pagar. Se por acaso ele repetir a mesma prática dentro de 12 meses, ele será considerado como reincidente. Nesse caso, a multa que pode ser aplicada para ele será não só pela primeira infração, como o dobro pela reincidência. Então, a infração ela é mais alta. Além disso, quem estiver usando uma droga, por exemplo, numa calçada, ele vai ser obrigado a pagar uma multa. Mas se ele está usando a droga, por exemplo, no estádio de futebol, na frente de uma escola, de uma universidade, na frente, por exemplo, do Teatro Deodoro, pelo local, pela aglomeração, pelo potencial de risco a outras pessoas, a pena também ela vai ser dobrada em razão disso. Então, a infração ainda está presente aqui em Alagoas. Claro, é um projeto de lei, ainda tem um caminho longo então, para que aconteça a sua aprovação, mas, ao meu ver, observando a decisão do Supremo Tribunal Federal, é possível sim o Estado de Alagoas estabelecer como infração administrativa punir a pessoa que usa drogas em local público. Agora, em relação à questão do preconceito, porque a primeira decisão do STF levava em conta o fato de que pessoas pobres, quase sempre abordadas com determinada quantidade, já eram enquadradas ali como traficantes pela própria característica que o policial empregava ali naquela abordagem, em detrimento de pessoas de classe média. Para essa legislação no Estado de Alagoas, você acha que isso também esclarece ou pode também levar a abordagens preconceituosas também, as pessoas da periferia terem um tratamento diferenciado em relação aos que moram na área nobre, por exemplo? Esse é um tema muito observado pela sociologia e também por muitos estudos, né? Estatisticamente, isso é um dado objetivo, existe uma maior transformação de usuário para tráfico das pessoas que têm uma condição economicamente menos favorecida. E há uma menor quantidade de transformação do comportamento de usuário para tráfico para as pessoas economicamente mais viáveis. Qual seria o critério para isso? Não se sabe. Então, muitas das vezes ficava pelo aspecto subjetivo de cada um. Então, por exemplo, eu sou um policial, capturo alguém usando, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, com 20 gramas de maconha, mas para mim, aquele comportamento se concretiza como tráfico de drogas. E vai então para o delegado de polícia. O delegado de polícia, eu discordo desse pensamento. Para mim, esse comportamento seria típico de um usuário. E mesmo assim manda a investigação preliminar para o Ministério Público. E o promotor fala, não, para mim isso aqui é tráfico. E o juiz no final entende que é usuário. Percebam, você tem 4 atores do Estado, o policial militar, a polícia civil, o Ministério Público e o Estado com pensamentos completamente distintos. Qual o objetivo disso? Isso pode levar a injustiças. Por quê? Porque é possível até que o Tribunal de Justiça venha a rever a decisão. Então você tem o mesmo fato que tem percepções completamente distintas. Por isso que disse muito que o direito não seria bem uma ciência, ou no mínimo, máximo, uma ciência social. Mas o subjetivismo ele é perigoso, porque ele pode levar a injustiças e decisões completamente díspares para fatos exatamente idênticos. Então o objetivo dele é justamente trazer um critério objetivo, para diferenciar objetivamente o traficante do usuário, independentemente da classe social, local em que foi localizado e especialmente a sua condição econômica. Muito interessante, né, Marcos? Leonardo, e para a gente encerrar então aqui, o que é que a gente pode esperar desses próximos passos em relação a esse projeto de lei? A meu ver, ele vai ser aprovado, né? A gente tem que observar também o momento social, o momento político do país. Eu acho que dá para aquele que observa, que a gente sempre lê muito, conversa com muitas pessoas, eu acho que é um ambiente favorável para que haja uma aprovação. No aspecto constitucional, eu entendo que a infração administrativa para quem porta a droga, ela é constitucional, especialmente em análise à decisão recente do Supremo Tribunal Federal, feita aí no ano passado, que estabeleceu muito corretamente de que o porte de drogas para consumo pessoal, ele é essencialmente uma infração administrativa, ou seja, passiva de multa a ser cobrada pelo Estado. Então, os próximos passos eu entendo que deve haver, então, a aprovação deste projeto com uma correção ou outra, mas, para mim, numa análise preliminar,
seria assim um projeto constitucional e compatível com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Muito obrigada, Leonardo, pela sua participação aqui junto com a gente. Leonardo de Moraes, ele que é advogado criminalista e conversou com a gente agora aqui no Boletim Gazeta sobre esse projeto de lei que visa multar, né, pessoas que forem encontradas, flagradas usando drogas em ambientes públicos, em logradouros públicos. Bem, agora a gente vai